Hey, você aí do outro lado, cheio de cadernos com trabalhos inacabados, aquele software que você trabalha com vários projetos que não foram para frente de anos e anos atrás, várias e várias possibilidades de algo que poderia se tornar uma ótima oportunidade na sua carreira, no seu futuro, para o seu portfólio e etc. Só de mencionar, minha ansiedade e angústia já aumentaram. Hoje eu quero conversar com você sobre essa nossa habilidade incrível de ter ideias maravilhosas e não concluí-las. Eu não trago soluções prontas nesse vídeo, eu só quero fazer uma reflexão com você sobre como a gente pode tentar superar isso, achar maneiras de talvez encontrar uma solução para esse problema que é, eu tenho ideias demais, ideias legais, originais, e eu não termino nenhuma. Criar um canal no YouTube foi uma dessas soluções para mim, para minha vida. Bem-vindo ao Mesa de Cabeceira, uma conversa entre ideias, livros e silêncio. Muitas vezes a gente romantiza as ideias, a inspiração. A gente cria uma euforia quase infantil, vamos dizer assim, quando a gente tem uma ideia super legal no banho, em uma caminhada, quando a gente está talvez almoçando, assistindo uma série legal. Só que ter ideias é fácil, o difícil é lidar com elas. É desenvolver essas ideias, colocar elas para frente, finalizar um projeto. Para quem não sabe, eu sou compositor e escritor e trabalho, na verdade, com criatividade todos os dias de forma profissional. E na área, quando você se profissionaliza na sua área, você nota que não existe a romantização do momento da ideia. Existe o prazo para ela ser entregue, então você vai lá e termina. Ponto final. Tira um pouco a magia da arte em projetos com uma deadline mais apertada, vamos dizer assim, que você tem que entregar, você não tem opção se não entregar. Mas isso me ensinou muito sobre a gente terminar um projeto e entregar. Não importa o estado que ele está, não importa o que a gente tenha que fazer, a gente tem que terminar aquele projeto porque ele precisa ir para o ar, na TV, na outra semana, no outro dia, então tem uma deadline. E antes, eu raramente finalizava as minhas obras musicais ou textos que eu escrevia, também sempre escrevi desde sempre, e hoje em dia eu tenho uma facilidade muito grande em finalizar as coisas. Mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade muito grande em concluir outros projetos, como foi o caso desse canal no YouTube que eu vou mencionar com vocês no final, que eu fiquei 2 anos planejando ele e não iniciava de jeito nenhum, não tirava do papel, né? Já tem um canal aí do Tira do Papel que me ajudou muito sobre essa questão de ter vários e vários projetos inacabados e não finalizar nenhum. Felizmente na composição eu me livrei dessa maldição, mas em outras áreas essa maldição ainda continua na minha vida. Um dos problemas, eu acredito, é que a gente acredita, mas eu acredito que a gente acredita demais naquela ideia, que ela precisa ser perfeita, e a gente cansa e deixa pra lá porque vai dar muito trabalho realizá-la. A gente não sabe por onde começar, e às vezes a gente sabe por onde começar, tem um mapinha, mas a gente sabe que vai dar muito trabalho e que talvez a gente não vai conseguir algo que seja realmente bom. E aí a gente começa super empolgado. Agora vai. Agora eu termino essa ideia. Agora vai pra frente. Aí você baixa o aplicativo, você muda toda a sua rotina, assiste vários vídeos no YouTube, faz vários cursos diferentes, mas aí vem outra ideia, mais nova, mais brilhante, e a primeira ideia morre. É o luto criativo, né? Tem um cemitério de ideias, toda semana uma missa do 7º dia para uma ideia nova que foi pro buraco, porque veio outra ideia. Tem uma frase do Neil Gaiman muito legal que ele diz o seguinte, lá no curso dele, no Masterclass, no site Masterclass, ele tem um curso muito legal sobre storytelling, né? Sobre como contar histórias, é muito legal. E aí ele diz, as ideias vêm do que você observa, mas histórias vêm do que você decide perseguir. E aí eu acho que é o ponto aqui do nosso vídeo e desse dilema todo, que não é sobre ter menos ideias, é sim escolher uma ideia, você escolhe aquela ideia e você banca aquela ideia até o final. Isso, de certa maneira, é libertador, porque você escolheu terminar uma ideia. E se no meio do processo você notar que a ideia é ruim,
Talvez seja legal terminá-la mesmo assim se você ainda não terminou nenhuma ideia naquela área que você está almejando avançar, criar um portfólio. Por quê? Porque terminar é como fazer uma musculação, né? Uma musculação criativa, porque você fortalece a parte que entrega aquela ideia, que banca aquela escolha de fazer aquele projeto, mesmo sem certeza que vai dar certo, mesmo sem aplauso. Porque nem tudo que a gente cria, ele precisa ser genial. Algumas ideias servem para treinar esse músculo de errar, finalizar, ser horrível e aprender com os erros. Eu terminei a minha ideia, ela ficou horrorosa, eu vou lá, mas eu terminei um projeto. Esse projeto está no fim. Eu concluí alguma coisa e aí eu posso partir para outra ideia que pode ser melhor. Vou lá resgatar alguma daquelas ideias que está lá no cemitério de ideias que você deixou para trás. Pega um zumbi de uma ideia e começa a trabalhar essa ideia. Então talvez o caminho nem seja você se organizar melhor, se planejar mais, ou comprar um novo planner, ou comprar aquele software ou ferramenta super cara que vai mudar tudo. Na verdade, não vai mudar nada. Porque o que importa é tentar e, principalmente, terminar aquela ideia. Terminar um vídeo do YouTube, terminar um livro, terminar um poema, terminar uma música, um desenho, qualquer coisa que você tenha como projeto de vida, projeto de carreira ou até mesmo de hobby. Só para lembrar que o nosso cérebro ainda sabe fazer isso. Porque ninguém vê os rascunhos. Ninguém vê as ideias ruins que ficaram para trás. Mas cada coisa que você termina, ela deixa um rastro. E esse rastro é muito importante, porque é esse rastro que forma caminho, é esse rastro que forma conexões com outras pessoas. E aí você cria novas oportunidades para a sua carreira, para o seu portfólio, para você criar mais e mais, para você ter mais projetos, porque cada projeto que termina é uma nova oportunidade para um novo projeto surgir. Então essa é talvez a principal coisa que a gente deva tirar aqui desse vídeo. A gente precisa terminar as coisas, mesmo que seja uma ideia super horrível, seja uma ideia que você vê que não vai dar em nada, mas você precisa terminar essa ideia. Eu quero dar uma outra possibilidade, que é também a exposição, a criação de um canal no YouTube. No meu caso, como eu mencionei lá no começo do vídeo, foi uma maneira de me comprometer em finalizar projetos. Tipo assim, esse canal foi um projeto inacabado, era um projeto inacabado meu, vários e vários cadernos com anotações e ideias de começar um canal que nunca saía do papel. Eu tenho vários cadernos com várias ideias, com um planejamento super legal de como o canal no YouTube deveria ser e tal, até que no fim do ano passado eu decidi assim de vez colocar esse plano em ação. Por quê? Qual que foi? Teve uma pressão, talvez isso, além da exposição, a partir do momento que eu postei o primeiro vídeo, eu fiz um compromisso com o YouTube, com as 5, 10 pessoas que assistiram aquele vídeo. Então eu me expus publicamente, isso me fez terminar esse projeto. Ou na verdade eu não terminei ele porque ele é um projeto que vai continuar, mas é um projeto que eu tirei do papel e não parei até hoje, e por causa dessa exposição eu tento ser sempre constante, nunca falhar e sempre postar 2 vídeos por semana, que é o meu objetivo aqui com esse canal. Então eu não dou chance para eu não acabar esse projeto no meio do nada. Esse projeto é um projeto que continua e sempre vai continuar, eu espero, mas a não ser que o YouTube acabe, aí a gente tem que ir para outra plataforma, outro lugar ou outro meio de criar conteúdos, mas não é um projeto que eu pretendo finalizar, porque agora eu estou me divertindo e estou gostando, e cada dia mais eu tenho mais ideias, e ele me ensinou a finalizar ideias. Outra questão foi a pressão de que eu precisava criar uma comunidade online, criar uma base de fãs a partir de alguma rede social. Instagram e TikTok não são algo que eu lido bem, até que eu nem uso muito e nem gosto tanto de como elas funcionam. Então eu decidi vir para o YouTube, porque eu já gosto muito, sempre gostei, sempre tive a vontade de ter um canal. Eu até tive outros canais, se você procurar aí você vai encontrar, que eu não apaguei. Mas esse canal super focado, com uma diretriz certinha, com um planejamento como se fosse uma empresa, como se fosse um negócio, eu tinha 2 anos, eu não tirava do papel. Mesmo podendo fazer isso, eu não arrumava tempo para isso. Então, com essa questão de criar uma base de fãs, me tornar uma autoridade como autor,
ter uma comunidade em volta do meu trabalho para que no futuro, quando lançar os meus livros, contos, etc., eu ter um público leitor já cativo, foi quase uma imposição. Eu não podia fugir disso. Ou eu faço isso ou eu largo essa carreira para lá. Foi essa decisão que eu cheguei em dezembro. Então um pouco da pressão também me ajudou. Então eu comecei e agora eu luto, realmente é uma luta semanal para continuar com esse canal, finalizar os vídeos e tentar me manter constante e finalizar os roteiros. Como vocês estão vendo, eu tô lendo um pouquinho do roteiro aqui porque eu não tenho uma memória muito boa e às vezes eu me perco. Então o roteiro me ajuda a me manter dentro do vídeo. Até gosto de deixar em negrita algumas palavras para eu não me perder aqui e ficar só lendo, né? Só para eu ver a chamada ali e a gente vai conversando. Então não é fácil. Eu fiquei mais ou menos, de verdade, não é mentira, 2 anos estudando como construir esse canal. E aí, finalmente, eu consegui tirar ele do papel. Isso vale para várias outras ideias que você pode ter. É muito difícil. Então, talvez a exposição numa rede social, no YouTube ou numa newsletter, por exemplo, uma publicação de um livro na Amazon, né, de forma independente, ou colocar uma música no Spotify, isso te força a continuar produzindo e tirando outras ideias do papel. Porque a partir do momento que você se expõe, você se sente meio que uma obrigação de continuar aquele trabalho, porque algumas pessoas gostaram daquele trabalho e elas não vão te cobrar, mas às vezes internamente assim, pô, alguém comentou, gostou do vídeo, vou continuar postando, né? E também a pressão, né? A pressão, eu acho que de você colocar uma meta sua, que você precisa fazer aquilo ou não vai acontecer, né? No meu caso se eu não fizer isso, a carreira de autor pode não dar certo, porque a gente precisa de uma presença online muito forte. Então, a pressão e a exposição me ajudaram muito. E como eu disse para você, isso é um músculo que a gente treina a terminar as coisas. Então, a partir do momento que você exercita esse músculo, ele continua funcionando sem parar. Se você identificou com todo esse assunto, eu quero te propor algo simples. Pega uma ideia que está esquecida no caderno seu e termina ela. Mesmo que fique ruim, mesmo que ninguém veja, só termina. Porque terminar é um gesto de confiança e às vezes a confiança vem depois dessa ação, desse gesto de ação de terminar um projeto. Se quiser, conta nos comentários qual ideia você vai terminar essa semana, esse mês ou até o final do ano. E se esse vídeo te fez companhia, considere se inscrever aqui no canal, não custa nada. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!